Antes de adentrarmos nesta aventura épica, convido você a pausar e refletir. Esta não é apenas mais uma exploração do cosmos. O que estamos prestes a vivenciar se estende além dos dados, cálculos e descobertas astronômicas. É uma jornada que ultrapassa o físico, abrindo espaço para questionamentos profundos sobre o nosso lugar no universo, os mistérios da existência e a origem da própria vida. Nesta viagem, em que cada estrela e cada partícula parecem carregar uma mensagem secreta, vamos caminhar por trilhas que unem a precisão da ciência à vastidão da filosofia. Prepare-se para explorar não só os avanços tecnológicos que revelam os segredos dos céus, mas também as reflexões que surgem do encontro entre a razão e o mistério. Aqui, o universo revela sua face mais poética, e cada dúvida, cada pergunta, se torna um convite para expandirmos nossas fronteiras de compreensão. Abra sua mente para um diálogo entre o concreto e o abstrato. Permita-se questionar se tudo aquilo que vemos e medimos é meramente fruto do acaso, ou se por trás da ordem aparente existe uma inteligência oculta, um código que tece a tapeçaria do cosmos. Esta jornada será tão filosófica quanto científica, oferecendo uma experiência que toca o coração e desafia a mente. Agora, prepare-se para se deixar envolver por cada palavra e cada imagem, enquanto damos o primeiro passo rumo ao desconhecido. Em breve, entraremos na introdução do nosso documentário, Acaso ou Inteligência? O Código Misterioso do Universo. Desde o instante em que a vida despontou nesta joia azul, a Terra tem sido palco de um espetáculo extraordinário. Aqui, onde oceanos contornam continentes e florestas, se erguem em celebração à existência, a vida pulsa com força inigualável. Essa energia, esse calor que molda nossas montanhas e planícies, é produto de um processo milenar que remonta aos primórdios do tempo. Mas, quando ampliamos nosso olhar para o infinito do cosmos, percebemos que a Terra, com toda a sua beleza, é apenas uma pequena parte de um todo vasto e enigmático. O universo se estende além dos limites do que podemos compreender, repleto de bilhões de estrelas, planetas e fenômenos que parecem desafiar até mesmo a nossa imaginação. É nesse cenário que surge uma pergunta que ecoa pelos tempos. Seria tudo isso apenas fruto de um acaso imensurável? Ou haveria um código oculto, uma inteligência que guia e ordena o caos? Hoje, neste documentário, convidamos você a embarcar nessa jornada, partindo do berço da vida, da Terra, e avançando rumo às fronteiras do desconhecido. Ao longo dessa aventura, iremos questionar se o universo é o simples resultado de leis naturais e interações aleatórias, ou se existe, nas entranhas da realidade, uma ordem profunda que conecta cada átomo e cada estrela. Se você sente a pulsação do cosmos e deseja se deixar envolver por essa busca pela verdade, inscreva-se no Simplifica AI e junte-se a nós nessa exploração épica. O caminho se abre repleto de mistérios a serem desvendados, e o primeiro passo dessa jornada já está prestes a começar. Durante séculos, o materialismo científico foi o alicerce sobre o qual se ergueram as maiores construções do nosso conhecimento. Essa visão de que tudo o que existe é apenas matéria, energia e leis naturais permitiu que a humanidade desvendasse os segredos do mundo físico, os movimentos dos planetas, as forças que ligam os átomos e, por fim, a estrutura complexa da própria vida. Da mecânica newtoniana aos avanços da física quântica, nossas mentes foram moldadas por uma perspectiva que vê o universo como uma máquina perfeitamente ajustada, onde cada engrenagem funciona de maneira previsível e mensurável. Essa abordagem possibilitou a criação de tecnologias que revolucionaram o nosso modo de vida, desde a invenção da roda até as modernas viagens espaciais. Entretanto, mesmo com toda essa precisão, o modelo materialista levanta indagações. Será que, de fato, é possível reduzir a complexidade do cosmos a um simples jogo de matéria e energia? Em meio a tantas fórmulas e leis, surgiu uma inquietação. Haveria algo além da matemática, um enigma que escapa ao domínio da razão pura. Talvez os fragmentos do universo que conseguimos decifrar sejam apenas partes de um quadro muito maior.
onde a beleza e a complexidade nos convidam a ir além, a questionar se a vida, a consciência e o próprio mistério da existência podem ser explicados somente por processos mecânicos. Se essa perspectiva te intriga, reflita e compartilhe suas ideias. Acreditamos que mesmo a ciência mais rígida pode encontrar limites quando confrontada com o inexplicável. A vida na Terra é um testemunho da força da seleção natural, um mecanismo que, por meio da competição e da adaptação, moldou a infinita diversidade dos seres vivos. Ao longo dos milênios, os organismos se ajustaram, evoluíram e encontraram maneiras de superar desafios, criando um mosaico de formas e cores que ainda hoje nos encanta. Mas o conceito de auto-organização não se restringe apenas à biologia. Em sistemas físicos e químicos, sem a necessidade de uma intervenção externa, a matéria se ordena e forma estruturas complexas. É como se o próprio universo possuísse uma capacidade inerente de se autoconstruir, de criar ordem a partir do caos. Imagine, por exemplo, as nuvens que se formam no céu, os padrões das ondas no oceano e a disposição das estrelas em uma galáxia. Em cada detalhe, há uma dança invisível, uma coreografia de forças que, sem orientação consciente, gera a impressionante diversidade que nos cerca. A seleção natural e a auto-organização revelam um universo que, apesar de aparentemente caótico, se estrutura em belos padrões. No entanto, essa explicação levanta uma questão. Essa ordem que surge espontaneamente é, por si só, suficiente para explicar a origem de toda a complexidade da vida? Ou será que, mesmo nesses sistemas aparentemente autorregulados, há um fator adicional? Uma pauta escondida que nos conduz ao mistério da existência? Essas reflexões nos levam a perguntar: o que impulsiona a verdadeira diversidade? Se a vida é o resultado de uma série de escolhas naturais, cada pequena variação pode desencadear uma cadeia de adaptações que ressoa através do tempo. Mas até que ponto essa cadeia, impulsionada apenas pela seleção natural, é capaz de explicar a riqueza de vida que vemos hoje? Se essa perspectiva te intriga, reflita e compartilhe suas ideias. Algumas teorias sugerem que o nosso universo pode ser apenas uma bolha em um mar infinito de universos, o multiverso. Nesse cenário, o que consideramos como regras do acaso poderia, na verdade, ser parte de uma vasta rede, onde diferentes universos surgem com suas próprias leis e constantes. Essa hipótese ousada coloca diante de nós uma questão crucial. Até que ponto o acaso, aliado a essas possibilidades infinitas, pode ser responsável pelo ajuste fino do nosso universo? É como se cada universo fosse um experimento em escala cósmica, e nós neste testemunhássemos a perfeição de um equilíbrio que parece quase programado. Imagine que, para cada resultado estatístico, haja um número infinito de possibilidades, e que, em alguma delas, as condições se alinhem perfeitamente para criar um lar habitável. Essa ideia, embora ainda teórica, nos leva a refletir sobre a natureza do acaso e do destino, desafiando-nos a encarar o universo como um imenso laboratório de possibilidades. Em meio a essa incerteza, surge uma pergunta fundamental. Será que o acaso é, na verdade, uma fachada para uma ordem mais profunda, que se revela apenas aos que ousam questionar? Essa reflexão abre a porta para os próximos passos na nossa busca por respostas. Em meio à imensidão do universo, certos padrões parecem emergir com uma precisão que desafia a simples casualidade. A intricada estrutura do DNA, os fractais que se repetem nas formações naturais, a harmonia dos movimentos planetários, todos esses elementos nos levam a questionar. Seria possível que o universo carregasse uma assinatura, um design intrínseco que ordena o caos? O conceito de design inteligente propõe que, por trás de toda essa complexidade, exista uma inteligência que inscreveu um código na própria estrutura do universo. Essa visão, que pode parecer controversa para alguns, não precisa ser encarada de forma dogmática. Em vez disso, ela nos convida a contemplar a beleza e a ordem que se revelam em cada detalhe da natureza. E se, ao observarmos o cosmos, encontrássemos indícios de que cada estrutura, desde os menores átomos até as maiores galáxias, segue uma linguagem secreta? Uma linguagem que, se decifrada, poderia revelar os mistérios da criação e talvez até nos contar quem ou o que estabeleceu essas diretrizes. Essa hipótese não invalida as explicações naturais, mas as enriquece, sugerindo que a ordem que observamos possa ser parte de uma programação mais profunda, uma inteligência oculta que se manifesta na própria essência do universo.
Essa perspectiva nos desafia a olhar para além das explicações convencionais e a abraçar o mistério com reverência. Se você encontra beleza na simetria e na ordem, talvez esteja diante de algo verdadeiramente extraordinário. Durante toda a história, ciência e espiritualidade caminharam lado a lado, mesmo que por vezes parecessem seguir trajetórias opostas. Enquanto a ciência busca explicações por meio de dados e experimentos, a espiritualidade nos convida a questionar o significado e o propósito que transcendem o visível. Grandes mentes como Einstein e Newton manifestaram a ideia de que o universo, apesar de sua ordem matemática, carrega um mistério que toca o espírito. Eles viam a natureza não apenas como um conjunto de leis frias, mas como uma melodia sutil, onde cada nota tem um propósito. Nesta sessão, refletimos sobre como o encontro entre o visível e o invisível pode nos trazer uma compreensão mais rica da realidade. Será que a consciência, o sentimento e a experiência humana são parte de uma ordem maior? Se o cosmos ressoa com uma lógica tão profunda, talvez nossas dúvidas e nossas buscas sejam reflexos de algo muito mais grandioso. Este é um convite para que abracemos tanto a precisão dos números, quanto a poesia da existência. Permita-se sentir o mistério, pois nele reside a centelha que impulsiona a busca pelo conhecimento. A vida, com toda a sua complexidade e beleza, é o maior enigma que já desafiou a humanidade. Desde as formas mais simples até os ecossistemas mais elaborados, a existência se manifesta de maneira surpreendente, frequentemente ultrapassando as explicações puramente mecânicas. Será que a vida é apenas o produto de incontáveis interações caóticas e da pura seleção natural? Ou haveria algo mais, algum fio condutor que, sutilmente, costura a tapeçaria do existir? Nesta jornada, examinamos como diversas teorias convergem para nos apresentar um quadro multifacetado. A vida, assim como o universo, parece responder a uma ordem oculta, uma assinatura que pode ser tanto fruto do acaso quanto de uma inteligência primordial. Ao refletirmos sobre essas questões, somos convidados a mergulhar na essência da existência. Cada respiração, cada batida do coração, ecoa a pergunta: o que é afinal a vida? E se, ao buscarmos essa resposta, descobríssemos um propósito maior, um código que nos une à própria criação? Talvez possamos encontrar significado, mesmo nas incertezas do existir. Enquanto encerramos nossa viagem pelos mistérios do cosmos, somos confrontados com uma pergunta eterna: acaso ou inteligência? Cada capítulo desta jornada revelou fragmentos de um enigma que ressoa através do tempo e do espaço. Desde as leis da física que governam a matéria, passando pelas forças que moldam a vida, até as experiências que tocam nossa alma. O universo, com sua precisão matemática e seu caos aparente, pode ser interpretado tanto como o produto de acasos incontáveis, quanto como a obra de uma inteligência que transcende o visível. Talvez o maior mistério seja justamente essa dualidade, a interseção entre razão e sonho, entre o conhecido e o inexplicável. Enquanto a Terra continua sua órbita e as estrelas contam suas histórias milenares, nossa busca por conhecimento não tem fim. O universo é um imenso livro, e cada descoberta é uma nova página escrita com a luz dos mistérios. Continue conosco no Simplifica Aí. Juntos, vamos transformar o desconhecido em inspiração e sonhar com um amanhã em que as respostas nos levem a novos horizontes. Até a próxima jornada pelo cosmos.